Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Aqui nós somos da Associação de Engenheiros de Salto. Hoje nós vamos fazer uma palestra aí abordando as mudanças na NR18, que trata da segurança de construção civil, com os nossos engenheiros Márcio e Jefferson. O Edson Martins é o nosso secretário, vai estar ajudando a gente aí na moderação do evento, tudo bem? E para iniciarmos, nós iremos passar uma breve apresentação do CREA sobre a instituição, o que é o CREA, na verdade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Então, esse foi um vídeo sobre o conselho, o que é o CREA, o acervo, e lembrando que esse evento é realizado graças ao apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA, São Paulo. E aí agora a gente vai estar dando continuidade ao nosso evento. Eu passo a palavra para o Edson. Faça as honras, Edson. Bom dia, Caio, bom dia, Jefferson, Márcio e os colegas que chegaram por aí. O Gaioto já está por aí, se manifestou. Legal, esse é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Todo mês, uma apresentação de atualização profissional para a nossa classe, então é extremamente importante esse apoio do CREA, que tem como missão, nessa nova administração, a fiscalização e a atualização profissional, então a gente vem contribuindo aí em relação à Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto, vem contribuindo com isso, fazendo uma palestra todos os meses, e esse ano ainda tem novidades, nós vamos ter um congresso aí mais avançado, vamos ter algumas outras apresentações, mas principalmente hoje eu quero ressaltar que hoje a Associação de Engenheiros Agrônomos de Salto completa aniversário. São 38 anos, Caio? São 38 anos. 38 anos, desde que lá no restaurante a galera sentou e decidiu realizar essa entidade, né? E esses 38 anos a gente vem trabalhando em prol da atualização, da defesa e dos princípios dos profissionais na cidade de Salto, né, que fica no interior de São Paulo, para quem está hoje online, tem gente assistindo de fora, né, mas a ideia é essa. E assim como a Associação de Salto, várias cidades do estado têm também sua associação. Então, eu queria ressaltar e dar os parabéns à associação, 38 anos, infelizmente, com história de pandemia e mais o frio que está aqui na região, não haverá nenhuma comemoração física, né? Mas certamente os 39 anos nós vamos fazer uma festa legal aí, vamos poder nos confraternizar melhor. Tá? E parabenizo já o Márcio e o Jefferson por trazer esse tema extremamente importante aí para a classe. Então, obrigado aí, um bom dia, um bom evento para todo mundo. Bom, vamos então dar início às apresentações. Pode abrir a apresentação, Márcio, para a gente poder compartilhar aqui. Então, eu passo a palavra para você, Márcio. Fica à vontade. Bom dia a todos, Caio, Edson, os amigos aí da Associação, Jefferson.
Nessa primeira parte da nossa palestra, eu vou abordar a NR18, na sua versão antiga ainda, na atualização de 2018. Lembrando que essa NR, desde a sua primeira publicação em 78 até a última revisão, agora em 2020, foram 24 revisões, buscando a sua atualização. Mas vou abordar, como eu disse, na antiga, para depois o Jefferson poder atualizá-los. Nós achamos interessante assim, porque, para mim, que sou um pouquinho mais velho, a gente já tem uma visão da norma, então, trabalhando na antiga e o Jefferson atualizando, a memória fica um pouquinho melhor para... Caiu a internet. Caiu aqui, desculpe. Pronto, vai lá. Já voltou tudo ao normal. Você clicou no botão errado, Caio. Vai, Márcio, vai lá. A CNR colocava a questão do Programa de Condições do Meio Ambiente do Trabalho, o famoso PCMAT. Havia a sua obrigatoriedade a partir de canteiros de obras que contassem com 20 trabalhadores ou mais, englobava a NR9, que é o Programa de Riscos Ambientais, entre outras, né? Nós temos aí a NR1, que também tem a interface com a NR18, a NR9, que é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais, a NR10, que versa sobre segurança em instalações e serviços elétricos, a NR12, segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, a NR33, que é segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, a NR35, que é trabalho em alturas, entre interfaces com outras NRs. Esse PCMAT deveria ser mantido na obra e deveria ser elaborado e executado por um profissional legalmente habilitado. E o PCMAT tinha alguns documentos que deveriam integrá-lo, que é o memorial sobre as condições de trabalho, envolvendo aí os riscos de acidente, as doenças do trabalho e quais seriam as medidas preventivas a serem adotadas para tentar evitar tanto os acidentes como as doenças decorrentes do trabalho. A necessidade de um projeto de execução das proteções coletivas para cada etapa de execução da obra, as especificações técnicas dos equipamentos de proteção coletiva e dos equipamentos de proteção individuais, um cronograma de implantação dessas medidas, o layout inicial do canteiro de obras e um programa educativo para os trabalhadores ali do canteiro de obras. Versava sobre as áreas de vivência, certo? Que deveriam dispor de instalações sanitárias, com um vaso para cada 20 trabalhadores ou fração disso, um chuveiro para cada 10 trabalhadores ou fração, suporte de sabonete, cabide de toalhas, deveria dispor de vestiário com armário e banco, um alojamento para o caso dos trabalhadores que fossem morar ali provisoriamente até a conclusão da obra, de um local de refeições, que deveriam dispor no mínimo de lavaratório, um assento em número adequado para os trabalhadores poderem fazer suas refeições. Não poderia, os refeitórios não poderiam estar em subsolos, deveriam dispor, né, de aquecedores para as refeições e de um bebedor de água potável, aí no caso um bebedor a jato, que em épocas de pandemia já não se usa mais, ou pelo menos por enquanto não se vai usar. Deveria dispor de cozinha, se houvesse necessidade de preparar refeições no local, lavanderia para higienização aí de uniforme, de roupa pessoal, de higiene, de asseio pessoal, de uma área de lazer, e se houvesse 50 ou mais trabalhadores nesse canteiro, nessa área de vivência, a necessidade de um ambulatório. Na parte de demolição, ela versava sobre como remover o entulho da obra. Vocês vão perceber aí na figura que existe um duto aí para a condução do resíduo, né, da demolição,
que deveria sempre cair num local cercado, protegido, para evitar algum tipo de acidente, algum desavisado passando ali por baixo. Também os EPIs inerentes aí a essa etapa da construção, tais como luva, capacete, bota com biqueira de aço, óculos de proteção, protetor auricular. No caso de escavações das fundações ou de desmonte de rocha, as condições de escoramento de valas superiores a 1,25 m deveriam dispor de escoramento, e o escoramento sempre deveria estar acima do nível do solo. Vocês percebem aí pelas figuras a forma correta de se fazer o escoramento, da colocação de tubos e do escoramento de tubos ao longo da vala. O acesso à vala nunca pelas transversais que eram usadas para escorar aí a vala, sempre o uso de escada para o acesso ou a saída das valas. E se houvesse necessidade de transposição de vala, uso de passarela aí com o corrimão adequado. A carpintaria versava aí sobre a questão da serra circular, que deveria atender alguns requisitos, né, como aterramento para a carcaça do motor, manter o disco de corte sempre afiado e travado, com coifa protetora desse disco, e os EPIs inerentes aí a essa divisão do canteiro de obras aí, tais como capacete, botina, protetor auricular, entre outros. No caso das armações de aço, muito usada aí para gente que usa, faz construções aí em concreto armado, nesse setor, a dobra e o corte dos vergalhões de aço deveriam ser executados sobre bancadas. As armações dos pilares e vigas, quando prontas, deveriam estar apoiadas e devidamente escoradas. Não poderia haver pontas verticais nos vergalhões que estivessem desprotegidas. Quando da descarga dessas armações, sempre isolar a área de descarga, e também os EPIs inerentes a essa etapa aí da obra. Vocês podem ver aí capacetes, botina, uniforme, entre outros. As estruturas de concreto armado, elas exigiam a elaboração de um projeto de forma, suporte e escora para essas formas, que deveriam ser inspecionados antes da concretagem e durante a concretagem. Quando da desforma, o cuidado para impedir a queda livre de seções de parte das formas ou dos escoramentos, a amarração dessas peças, e quando da desforma, o isolamento, ou da forma, o isolamento e a sinalização ao nível térreo. Nas estruturas metálicas, a ANR exigia um planejamento de todas as etapas de execução, o cuidado com a proximidade com a rede elétrica, impedir que pessoas circulassem por baixo do ponto de soldagem das estruturas, e quando da colocação de pilares e vigas, que se executasse a plumagem, marcação e a fixação das peças. A capacitação dos trabalhadores quando das operações de soldagem e corte a quente, e o aterramento dos equipamentos elétricos usados pelos trabalhadores quando deste tipo de serviço. Também versava sobre a questão de escada, rampas e passarelas, certo? Qualquer transposição de piso superior aí a 40 centímetros havia necessidade da instalação de escada ou de rampa. Colocava aí a questão das escadas de mão com uma extensão de até 7 metros. O espaçamento entre degraus dessas escadas entre 25 e 30 centímetros. Proibia a escada de mão de montante único,
E se essas escadas fossem para transpor de um nível para outro, elas sempre deveriam ultrapassar em 1 metro o piso superior. A obrigatoriedade de se fixar essas escadas tanto no nível inferior quanto no nível superior do degraus antiderrapante e o apoio sempre em piso resistente, nunca em piso que pudesse colocar em risco o trabalhador. No caso das rampas provisórias, elas podiam ter no máximo 30 graus aí de inclinação e sem a existência de ressalto entre o piso da passarela e o piso do terreno. Versava também sobre a questão das medidas de proteção contra quedas em alturas, né? Aí um pouco com vínculo com a NR 35, que é a obrigação da instalação de proteção coletiva nos locais em que houvessem risco de queda dos trabalhadores ou de projeção dos materiais que estivessem sendo utilizados. A proteção dos vãos de acesso à caixa dos elevadores e a proteção da periferia da edificação já a partir do início da concretagem da primeira laje. Versava também sobre a questão do transporte e da movimentação de materiais por pessoas, sempre privilegiando a segurança do trabalhador e a sua ergonomia. Colocava aí as questões de como se levantar manualmente cargas, né, como os sacos utilizados em obras, sacos aí de cal, de cimento, usado nos canteiros de obras, os blocos, sempre de uma forma que pudesse proteger a coluna do trabalhador. Os elevadores de transporte de materiais deveriam ser utilizados exclusivamente para materiais, não era permitido transportar pessoas neste elevador, e deveriam dispor de alguns sisteminhas, um sistema de frenagem automática, sistema de segurança no limite inferior, instalado 2 metros abaixo da viga superior da torre do elevador, um sistema de trava de segurança para mantê-lo parado na altura, que incluía aí o freio do motor, e um interruptor de corrente que só permitisse que ele pudesse subir ou descer com portas ou painéis fechados. Os elevadores de passageiros que eram obrigatórios a partir do 12º pavimento ou mais, sempre instalados aí a partir da 7ª laje, e a proibição do transporte simultâneo de carga e passageiro neste tipo de elevador, um elevador de passageiros. Proibia o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes, em altura superior a 2 metros, com largura inferior a 90 centímetros. A necessidade de escada e rampa para esses andaimes com altura superior a 1,5 metro. E proibia, a partir do 3º pavimento, o uso de andaimes de madeira. A necessidade da função do trava-quedas, no caso de andaimes suspensos, né, para evitar acidente, e, neste caso, proibia o uso de cinto simples, exigindo aí o cinturão tipo paraquedista para proteger o trabalhador na eventualidade de uma queda. Na questão de alvenaria, a NR colocava algumas exigências, como a proteção ou a interdição contra a queda de material nos níveis logo abaixo em que estavam sendo instalados vidros, a marcação dos vidros de maneira visível após sua colocação. Quem aqui nunca bateu numa porta de vidro ou numa parede de vidro porque não conseguiu enxergá-la, né? As crianças aí fazem bastante isso. Então, ela precisava ser sinalizada para evitar acidente. Colocava a questão da necessidade do uso de luvas para assentamento de blocos, o uso de cinto de trabalho lá na beirada da laje, acoplado aí
a uma linha de vida, né? Para evitar a queda do trabalhador. Nos serviços instalados, a instalação de cabo de guia, a famosa linha de vida para fixar o cinto de segurança, que deveria ser do tipo paraquedista. E se estivesse chovendo ou ventando, era proibido trabalhar em telhado. Para os serviços em flutuantes, havia necessidade de colete salva-vida ou outro tipo de equipamento de flutuação, caso o trabalhador pudesse cair na água. E ao redor da plataforma de trabalho, sempre instalados aí os guarda-corpos. No caso das instalações elétricas, ela colocava a questão de quando fosse executar serviços que o circuito elétrico não estivesse energizado, ou, no caso, se não fosse possível desligar o circuito elétrico, a adoção de medidas de proteção complementares para evitar acidentes aí elétricos. Proibia a existência de partes vivas tanto nos circuitos como nos equipamentos elétricos, e, no caso das instalações provisórias no canteiro de obras, ela fazia algumas exigências, como a chave geral blindada aí no quadro principal de distribuição, a chave individual para cada circuito derivado e uma chave faca blindada em quadro de tomadas. Colocava como obrigatório a necessidade da empresa fornecer aos trabalhadores de forma gratuita o EPI, que deveriam estar aí em bom estado de conservação e funcionamento. O cinto de segurança do tipo abdominal para os serviços de eletricidade ou em situações em que ele funcionasse como limitador de movimentação. A obrigatoriedade do cinto de segurança do tipo paraquedista para atividades que fossem executadas acima de 2 metros do piso e no quais houvessem riscos de queda do trabalhador. E o cinto de segurança sempre ligado a um cabo independente da estrutura do andaime. Tornava obrigatória a necessidade de adoção de medidas de prevenção e de combate a incêndio, treinando as equipes para manusear de forma correta o material disponível para o primeiro combate ao fogo. Colocava aí a necessidade de treinamento, né, dos trabalhadores que deveriam receber aí na admissão, tanto na admissão como deveria receber aí treinamentos periódicos. O treinamento admissional com uma carga horária mínima de 6 horas, onde deveria constar aí as informações sobre as condições e o meio ambiente do local de trabalho, os riscos inerentes à sua função, o uso adequado dos EPIs, as informações sobre os equipamentos de proteção coletiva existentes no canteiro de obras e o treinamento periódico que deveria ser ministrado sempre que se tornasse necessário, ao início de cada fase de obra. A necessidade de se ter o local de obra sempre organizado, limpo, com vias de circulação, passagens, escadarias limpos e desimpedidos, a remoção regular dos entulhos de obra para manter os locais de obra limpos e proibia a queima de lixo nos canteiros de obras. E o que era importante é que todos os trabalhadores deveriam receber cópias dos procedimentos e das operações a serem realizadas com segurança nesses locais. E a transmissão coletiva das instruções de segurança aos trabalhadores. Bem, pessoal, de forma rápida, essa essa abordagem da ANR aí, na penúltima revisão aí, ocorrida em 18 de abril de 2018. E aqui
os meus contatos, meu e-mail, o meu celular, o meu LinkedIn, lá onde tem as minhas experiências de trabalho, lá, se alguém quiser conhecer um pouco mais aquilo que eu trabalho. E a minha parte introdutória era exatamente isso, abordar a NR antiga para permitir aí ao meu amigo Jefferson que agora fale sobre o que mudou na norma, né, da NR 18, como eu disse, da revisão de 2018 para a revisão ocorrida aí em 2020, em fevereiro de 2020. Agradeço aí a atenção de todos. Caio? Obrigado, Márcio, pela sua apresentação. Então, dando continuidade à palestra, a gente vai dar a introdução ao Jefferson, para ele dizer um pouco sobre as mudanças da abordagem da norma. Quando você quiser, Jefferson, tá já na tela. Beleza, bom dia a todos. Primeiramente, os agradecimentos aí ao CREA São Paulo, à Associação dos Engenheiros, parabéns aí pelos 38 anos, né? Ao presidente da associação, o Caio aí, que está fazendo a gestão, ao secretário Edson aí da Abracopel também, contribuindo aí com o trabalho dos bastidores, né, Edson? Que não é fácil, né? Agradecer também as pessoas que estão aí vendo a nossa live aí, contribuindo para que a gente possa continuar com esse projeto, né? Todo mês aí, que nem o Edson comentou. Agradeço o Márcio também, o Márcio Mendes aí, o nosso parceiro da Engie Plus aí também, né? Que contribuiu também para o dia de hoje, né? Então, vamos lá, a gente vai estar... Na verdade, o que a gente percebe que as revisões das normas, assim, ela vem sempre a aderência de melhorar o texto, porque ela principalmente a NR18, ela é integrada a outra, NR9, NR10, NR12, 33, 35. Então, as partes de segurança, a gente percebeu que teve poucas mudanças, mas o mais é textualmente integrar essas outras normas que eu falei. Então, é por isso que a gente vai fazer um resumo rápido aqui, tá? Vamos lá, deixa eu só... Aqui, bom, vamos lá. Então, a gente vai falar aqui das principais alterações na nova norma, né? Então, a nossa NR18 aí, né? Vamos lá. E o objetivo desta apresentação é a gente dar uma passada, um briefing aí, né? Então, o objetivo desta apresentação é dar uma noção sobre a segurança do trabalho, né? Que a gente já tem, né? Focando referências para das ações preventivas a serem executadas no canteiro de obra à frente dos trabalhos. Então, a gente vai tentar apresentar isso, né? Então, o comparativo aí, né, ela passou por esse amplo processo de revisão, né, baseado em 3 pilares, né, harmonização, simplificação e desburocratização, né? O que a gente vê que sempre a gente ouve falar, né, é muito burocrático, é muito textualizado com linguagens próprias, né? Então, foi a ideia dessa atualização foi nessa linha, né? A gente sabe que fez 24 atualizações, né? E nessa última foi em agosto de 2020, né? Então, aqui só para a gente entender, né, ela veio aí, ó, então a gente tinha 39 capítulos, né, a atual já tem 17, né, anexos, né, a gente conseguiu aí, a atual só perdeu, e itens, né, olha, de 680 itens, né, anexo 1, item tal, a gente caiu aí para 402, né, então essa portaria foi de fevereiro de 2000, na verdade foi a revisão foi em agosto de 2020, né? E aí depois ela para estar entrando em vigor em fevereiro de 2021, né? Mas isso não de 2021, mas isso depois no final vou dar um parecer aí melhor aí sobre datas e vigor aí, né? E vigor da norma, né? Aí o gerenciamento de riscos operacionais, então a gente vê que o objetivo é estabelecer diretrizes e requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E medidas de prevenção e segurança do trabalho, né? Então a gente começa a perceber que também vem trabalhando a ideia desse gerenciamento de riscos operacionais, mais na prevenindo, né? E o GRO aí pode ser contemplado em planos, né, programas, sistemas de gestão, desde que atenda às exigências previstas nas nossas normas, né? E dispositivos legais aí do STS
SST, né? Então, a ideia é essa, ela pode ter possibilidades, mas sempre atendendo esses aí, a normas e o SST, né? Olha lá, sustentados por uma boa avaliação de risco, né? Considerando que combinação de severidade das possíveis lesões ou agravos, né? A saúde e a probabilidade ou chances de ocorrência, né? Sustentará pelo menos o critério, a priorização, né? Das medidas de controle, né? Então, a gente percebe que trabalhando com a severidade e as probabilidades, né? Fica mais contundente os resultados, né? Falando de normas, né? A gente sabe que nas versões anteriores não tinha muito essa preocupação, né? Era só seguir, né? Hoje já está preocupado na probabilidade, né? Na severidade, no critério de avaliação, né? Isso é importante porque mostra uma evolução da norma, né? Aí aqui a gente estava falando da gestão de riscos ocupacionais, né? E o programa de gerenciamento de risco. A gente está vendo aqui que está todo mundo integrado aqui, né? O que a gente comentou aqui, né? A nossa está aqui, né? NR18, mas e é por isso que foi muito importante essa nossa revisão, né? Alguns textos a gente não conseguia vincular ou linkar, ficava muito difícil a análise, né? Então a gente conseguiu agora, ou a gente entende que facilitou muito essa nova revisão, né? E também a gente vai falar da elaboração do programa de gerenciamento de riscos, né? A gente vai ver alguns pontos aí do processo de revisão, né? Implementado pela organização dos canteiros de obra, né? Então, continua da mesma forma, né? Elaborado por um profissional legalmente habilitado, né? Que é um técnico, um engenheiro, né? E aí, no canteiro de obras, né? Até 7 metros de altura, 10 trabalhadores, então ele também deve ter mudado alguma coisinha aqui, mas muito pouco, né? Exigências do PGR se encontra também na NR1, né, que é a norma geral, né? Substitui o PPRA, né? Engloba os riscos ambientais que antes competiam a esse programa, né? E substitui também o PCMAT, né? Que é o que o Márcio comentou, né? Então, isso ele fez a substituição, né? Mas, na verdade, quando a gente está trabalhando com severidade, que a gente comentou lá, e com probabilidades, né? Esses programas também, eles textualizavam isso, né? E aqui é a elaboração, né? Então, a gente vê que a parte da gestão está mais importante, né? A gestão passa a ser uma exigência, né? E o mais importante de quando a gente faz uma gestão é pensar sempre na melhoria contínua, né? Na avaliação contínua, né? Então, sempre que tem algum problema, a gente está avaliando e pensando em alternativas, né? Isso é uma exigência agora, né? Então, aqui a gente está tendo um comparativo aqui, né? Do programa de gerenciamento de riscos, né? Está aqui, que é inventários de risco e plano de ação, né? Então, a gente está sempre pensando na melhoria, né? Mesmo que já foi aprovado, tal, foi validado, o profissional liberou lá tudo, mas a preocupação com as probabilidades também está bem focado agora na norma, né? Então, a elaboração, a gente vê alguns pontos a serem observados, né? Que impactarão na elaboração do PGR aí, né? Integração do PGR com o PCMSO, né? E com os outros planos do programa, que a gente comentou lá atrás, né? Consulta aos trabalhadores sobre a percepção deles em relação aos riscos ocupacionais. Então, também tem essa preocupação, né? Não somente alguém ir lá e, poxa, é assim, né? Vamos lá também, consulta, qual que é a dificuldade, o que você tem de dificuldade, o que a gente pode melhorar para você aqui, né? Então, também tá dentro aqui, né? As ações entregadas à organização que deve atuar no mesmo local, né? Então, a organização também contratante deve fornecer aos contratados informações sobre os riscos ocupacionais, sobre uma gestão que possa impactar nas atividades da contratada, né? Então, desculpa que está muito seco o tempo, né? Então, a gente consegue entender também, preocupado muito com isso, né? Trazendo isso não estava tão claro na anterior, na coisa anterior, né? A organização contratada deve fornecer os inventários de risco, ali, inventários de risco, que possibilidades tem, né? Ou qual risco eu vou ter, né? Ela tem que fornecer, né? Tá? E a contratante, sendo essa relativa especificamente às atividades da contratada, deverá nas dependências do contratante. Então, também ela tem que atuar, né, em parceria, né? Isso que está mais legal dessa nova revisão aí, né? E aí a gente vê também na indústria da construção aqui, né, inventários dos riscos ocupacionais relativos às atividades desenvolvidas no canteiro de obra, plano de ação, né? Isso é um plano de ação. Aconteceu alguma coisa, tem que ter imediatamente uma ação, né? Inventário fornecido pela empresa terceirizadas presentes no canteiro de obras, então também tem que estar
é preocupação também, não só porque foi contratada da terceira, também ter todo esse planejamento, né? Projeto da área de vivência de canteiros e obras, né? Então um projeto também, que também acontecia na anterior, né? Instalações elétricas temporárias no canteiro, também, né? A gente sabe que nunca deixou de ter, mas isso já tá mais resumido aqui, né? Sistema de proteção coletiva de contra-quedas, né? Então, a valorização, solução técnica projetadas, né? Valorização das soluções técnicas, né? Isso é importante também a gente comentar, né? Então, ele valoriza muito o trabalho técnico aí, né? A harmonização, olha que a gente veio comentando aí, né? A harmonização, né, dos termos das 35, 12, 20, 24, 33, entre outros aí, né? Então, vamos lá. Relação dos equipamentos de proteção individual, né, EPIs, né? E suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes. Documentação relativa à adoção de soluções alternativas, né? Documentação relativa à adoção de soluções alternativas, né? Isso aí é o que a gente falou lá, né? Probabilidades, né? Preocupação com o que pode acontecer, né? As medidas de proteção coletiva previstas, né? A adoção de técnicas de trabalho e ao uso de equipamentos, tecnologias, dispositivos em caso de serem adotados, né? Hoje a gente sabe que a gente tem softwares, aplicativos, né, que podem identificar ou vamos falar de realidade virtual, né? Então, ele falou também contribui, né? Então, você pode ter algumas simulações, né? E isso vem a contribuir com a sua prevenção futura, né? Com a probabilidade de acontecer alguma coisa. Isso também já está aplicado hoje, né? Coisa que a outra não tinha, né? Plano de carga, né, nos moldes da nova, para gruas e outros equipamentos também guindar aí, né? Então, tudo a gente tá enxergando, eles estão, essa atualização está importante nessa linha aí, né? Então, vamos lá, né? Incentivos à busca de soluções alternativas de inovação, né? Então, as empresas que regulamentos registrados no sistema CREA, né? Confia-CREA, né? Então, a gente sabe que o uso de equipamentos, tecnologia, outros dispositivos que propiciem, né, avanços tecnológicos de segurança, higiene dos trabalhadores, né? O objetivo é a implementação e medidas de controle de sistemas de preventivos de segurança nos processos, né? Nas condições do meio ambiente, no trabalho, né? E garanta a realização de tarefas e atividades de modo seguro e saudável, né? Olha só como que é legal, né? Comentava antes muito de segurança, né? Mas o ambiente saudável também traz o comportamento melhor do funcionário, né? Então, mais um adendo aí, né? E a tarefa pode ser executada com a adoção de soluções alternativas. A necessidade de elaboração de procedimentos de segurança do trabalho poderão ser iniciadas apenas mediante autorização especial, né? Vamos lá mais um pouquinho seguindo aí. Medidas contra quedas em altura, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui né? Obrigatória instalação de proteção contra quedas de alturas, onde houver riscos de quedas, trabalhadores e materiais. Então, que a gente exemplificou uma porta aqui, por exemplo, de um prédio, né? E necessário de projetos elaborados, né, pelo nosso profissional aqui, né? A abertura de pisos garante fechamento provisório, sistemas, né, antepários rígidos, né? Então, só telas, por exemplo, aqui não seria mais aceitável, né? Então, a gente tem que colocar aí como uma madeira que tampe, né, que se não está sendo aplicável naquele instante, ele não pode estar, né? Toda abertura de vãos, acesso à caixa de elevadores. Então, fechamentos provisórios, mas com, né, com rígidos, antepários rígidos, né? Aí continuamos na medida ainda, instalações de proteção contra quedas dos trabalhadores e projeção de materiais a partir do início do serviço é necessário que a concretagem de primeira laje, né? Então, vamos lá. Seja utilizado antepários rígidos, né, que eu comentei, a altura atende à altura de 1,20 m, olha, 1,20 m só, né? Se utilizar sistemas, né, de grua aí, né? Observar as especificações da carga da nova, né? Vai ter especificado a carga, né? Utilizar plataformas de proteção primárias, secundárias e terciárias, atender também a requisitos da norma. E se utilizar das redes de segurança, atender todos aí as nossas, né, que garante, né, tá? Então, com a queda em altura aqui, né, a gente tem uma imagem aqui de né, exemplificando aí o né, área de vivência, né? Então, também aí a gente está pensando aí também no atendimento da 24, né? O que for cabível, né? Possibilidade de utilização de banheiros químicos para as frentes de trabalhos, né? Necessidade de instalação de sanitárias de até 50 metros de distância de um posto
de trabalho do operador de uma grua, né, ou de impossibilidade de disponibilizar no mínimo 4 intervalos para cada turno. Então, eles já estão colocando aí, né, várias observações importantes na questão saúde, saudável, né, na questão do ambiente saudável, né, do trabalho, né. Proibida a reutilização de contêineres originalmente utilizados para transportes de cargas na área de vivência, né, 24 meses após o uso de sua vigência. Ah, tá, isso aqui, se tivesse vigorado aí a nova vigência, aí essa estava implementada, mas a gente está postergada essa data um pouquinho aí, e eu vou mostrar depois, né. Demolição também, né, a gente se preocupando aí sempre com a condição do trabalhador, né, elaboração também e implementação de planos de demolição, contemplando os riscos ocupacionais e potenciais existentes nas medidas de prevenção a serem adotadas. Então, olha, potencialmente, né? Então, a gente, além de prever o risco, a gente tem que prever o que pode acontecer, né? Então, é aquela probabilidade, né? Preocupação que pode acontecer. Isso é importante na fase de demolição, né? Antes era menos... Não percebia tanto essas possibilidades, né? Escavações, fundação, desmontes de rocha, né? Então, a gente também tenha mais ou menos o que o Márcio também já vinha comentado, né? Nesse projeto de elaboração de escavação, fundações, com foco em segurança, né? Daí tem o item lá, mas é aquela lembrando, por mais que é feito um projeto, né? Uma escora, uma possibilidade que a gente mostra a figura, existe também, e caso aconteça de isso ceder, quais são as ações que eu devo tomar como providência? Então, essa aqui é aquela projeção futura, né? Escavação de fundação também continua, tubos de escavamento manualmente devem ser atendidos dentro de outros as seguintes especificações: profundidade não superior a 15 metros, então tubulão lá, né? Encaminhamento em toda a sua extensão, possuir diâmetro no mínimo de 90 centímetros, trabalhadores capacitados de acordo com o anexo da nossa norma, né? 30 e tanto, então ele exige também que o trabalhador tenha certificado para manusear, para trabalhar naquele espaço confinado, né? Para trabalhar nessa, né? Então, especifica desmonte também de rocha, né? Proibição de execução de fundação por meio de tubão, ar comprimido depois da vigência, né? Então, também a gente vai ter um tempinho aí para se adequar à nova norma, né? Máquinas de equipamentos, ferramentas, né? Então, a gente vê a grua aí, a gente vê, né? Estabelecer que máquinas de equipamentos devem atender as diretrizes, por isso que a norma NR12 entra, né? Então, ela é o equipamento, ela tem que ter algumas proteções aí, por isso que a gente também contempla integrado aí a 18 com a 12, né? Específico requisito de equipamentos, então, também está especificado lá na 12, né? Vamos lá, equipamentos de guindar com cabine de comando, máquinas aqui, né, com massa, tara, né, superior a 4.500 quilos, deverão possuir cabines climatizadas dentro de outras especificações. Olha lá, voltando a gente mostrando aqui na imagem, né, então acima que a gente tem essa tara aí, essa cabine também hoje já tem que estar climatizada, né, hoje não, né, depois da vigência, né, por quê? Pensando no trabalho saudável, né, não só da segurança, é uma cabine, mas como também da qualidade na onde o cara desenvolve o seu trabalho, sua atividade, né? Elaboração do plano de carga também, movimentação também tem que estar, né, descrito o limite, lá, a porcentagem de segurança dessa movimentação, né, desse equipamento, né? Circular também de bancada, né, além de outras especificações trazidas na norma. Então, a gente sabe que sempre, por mais que tenha uma norma que já todo mundo está lendo, a preocupação com o que pode acontecer também está muito focado nessa revisão aqui, né? Então, isso é muito importante hoje, nos dias de hoje, né? Andaimes e plataformas também, a gente está vendo aqui só para a gente ver né? Que os andaimes sejam projetados também, exceto para andaimes de torre única e de altura inferior a 4 vezes, né? A menor dimensão da base de apoio, que deverão ser montados de acordo com o manual de instrução. Então, ele também fala que tem que ter um projeto, né? Mas a gente já tem, né? Mas preocupado sempre em como é que tem que montar manual de instrução, não é somente pegar o equipamento, um andaime, não, ter um manual, ter uma sequência de montagem, né? Para garantir que esse andaime faça o seu fim lá, que é
que é a segurança do trabalhador, né? Então, parece ser coisa simples, mas a gente entende aí, né, que às vezes a gente pega alguma coisa e monta de uma forma indevida e ele pode ter um risco lá, né? Então, se a gente seguir um procedimento, um manual de instrução nessa montagem, mesmo que seja uma montagem simples, é possível determinar, pelo menos, que a gente possa garantir e que, caso aconteça alguma coisa, eu consiga, olha, eu segui esse manual, então é no manual que eu tenho que verificar algumas ações de melhoria, né? Aí plataformas também, né, de trabalho, né, modificar a nomenclatura da plataforma de trabalho aéreo, PTA, né, para plataforma elevatória de móvel, né, de trabalho, né, PEMT, né, trazendo novas diretrizes de equipamento, né. Então, ela já tem movimentações, né, ela mais, né, hoje está mais, a parte de tecnologia desses equipamentos estão muito, muito bons, muito elevados, então é por isso que tem que estar bem atento a elas aí, né. E o transporte de pessoas, né? Transporte vertical de pessoas, elevador vertical de altura superior a 24 metros, né? Considerado subsolo, sendo o elevador deve ser instalado no máximo a partir do 15º metro, né? Deslocando verticalmente, clareza e termos, né? Torna-se obrigatória a instalação de máquinas e equipamentos de transporte vertical motorizados de materiais de obra com altura superior a 10 metros, né? Então, também, a gente mostra que aí a gente está trabalhando nessa parte superior, já não dá mais para a gente estar distribuindo de forma... assim, levando, né, ou tendo somente aquela manual, né, já tem que estar motorizado, né, para também a parte de saúde, né, o trabalhador saudável no seu dia a dia, né, tinha muito aquela manual, né, hoje já se exige motorizado, né, para que, né, e a gente está falando também de, né, deixa claro a impossibilidade de utilização do elevador tradicional como único cabo, lembra? Eu estava comentando aqui sobre o tradicional, né, possibilita o transporte de material junto ao operador, ó, não possibilitava, né? Só para o material, desde que isolado por uma barreira física de 1,8 m e dispositivo de intertravamento. Então, já é possível, né? Transporte, desde que tenha também atender essas especificações aí, né? Então, a gente sabe que é válido, né? E isso foi trazido no dia a dia aí, que a gente acompanhava em obras, muitas vezes era proibido, mas o operador acompanhava o material, né? E aí, então, revisaram aí, mas tem algumas diretrizes a seguir, né? E a capacitação, né? O mais importante que a gente vê aqui de tudo isso aí é a capacitação, né? A gente tem que treinar as pessoas, né? Tem que fazer com que elas entendam, né? Não é fácil no canteiro de obra, né? Mas é muito importante, né? Então, a especificação de capacitação, né? A serem realizadas pelos trabalhadores da indústria e construção, né? Então, tem aí, né? Especificação da necessidade de realização periódica de treinamento, né? Carga, horário e conteúdo, né? Eu tenho que documentar isso, eu tenho que pensar isso como uma melhoria na ação contínua, né? Um ciclo, né? Que a gente fala, principalmente de melhoria, né? Ação, né? E fazer com que isso seja realidade, né? Muitas empresas grandes acontece isso, mas se você vai, de repente, pegar, tá, ele fez um treinamento, cadê o certificado e a carga horária? Não. Então, a gente percebe que a revisão focou muito isso, né? Olha, eu quero probabilidade lá na frente, o que você está tomando de ação. Então, isso é importante. Tanto eu deixei aqui em azul, né? E também a necessidade de estágio supervisionado 90 dias para operadores de grua, olha só, colocando que tem que ser preparado, cara. Não pode o cara, porque ele tem... Se ele não está preparado naquele canteiro de obra, ou se ele não está preparado naquele espaço de atuação, ele tem que fazer um estágio. E ainda supervisionado, né? Muitas vezes, no passado, a gente percebia que o cara era contratado só porque ele tinha habilidade, ele tinha experiência, né? Mas a gente entende também que, às vezes, no canteiro da obra, ele tem que ter umas habilidades específico daquele espaço, né? Aferir o conhecimento adquirido, olha lá, e a gente tem que aferir o conhecimento adquirido do trabalho, né? Quando é do trabalhador, né? Então, eu estou dando exemplo desse aqui do operador de guindaste, porque é um cara importante na obra, né? E às vezes ele tem não conhece bem o espaço e pode acontecer um acidente que pode vir a levar a situações graves. A gente teve um exemplo em São Paulo, onde um guindaste mal instalado no prédio caiu, ou seja, daí a gente vê que
Além isso aí provavelmente foi que não teve uma pessoa supervisionando por 90 dias ou por aquele período o trabalho, né? A ação de trabalho a pessoa quer contribuir, vamos acelerar e acaba tendo esse problema aí na segurança do trabalhador, né? Então, o ponto importante que eu queria falar é que a portaria 8873 de 23 de julho, mês atrás aqui, 23 de julho está uma semana, né? Do Diário Oficial da União, né? A gente vai tentar entrar nele aqui, vamos ver se eu consigo. Para ele puxar aqui. Poxa vida, não deu certo. Deixa eu pegar uma janela aqui, vou tentar... Espera aí só um minuto, eu vou tentar aqui mostrar aqui que a NR18 também está... eu não consegui nesse instante, eu só achei que ia... Não. Caio, você está vendo aí, Caio? A portaria... Deixa eu tentar abrir ela aqui. Peço desculpa, pessoal. Ela deve ter aberto num outro ponto aí, precisaria compartilhar de novo. Eu fiz um link para buscar ela e acabei... Ela deve ter aberto em outra janela e aí você não consegue porque você está compartilhando essa. Deixa eu ver aqui se a gente... Deixa eu compartilhar, será? Mas agora eu acabei... Me desculpa, pessoal, peraí. Não, que é isso. Pode ir. Tá aqui compartilhado ou não? Clica em share de novo. Ah, tá, peraí. Aí você... É que eu estava navegando lá nas janelas. Então, tá aqui a portaria. Compartilhou? Sim. Então, tá aqui o diário do dia 26/7 de 2021, né? A portaria, o número que a gente comentou aqui, a norma que a gente está falando, e ela prorroga até 3 de janeiro de 2022, né? Então, a gente vê que... por que isso? Porque existem mesmo umas adaptações que não estão sendo fáceis aí, né? Esse tipo de... a gente prevenir, ou probabilidades, né? Ou prevenção futura, ou ações que eu possa ter, está tendo, né? Então, foi isso que foi prorrogado, tá, pessoal? Então, aqui eu acabo... deixa eu só ver se eu tenho mais alguma coisa a falar. Vamos aqui no modo apresentação novamente. Espera aí, compartilhar, tá? Me desculpem, a habilidade nossa aqui então aqui a gente acabou aqui parando, tá compartilhando aí, né, pessoal? Então a portaria a gente viu lá em loco sobre, tinha feito um link para a gente entrar direto, mas não foi possível, né? A gente agradece aqui a oportunidade desse bate-papo, vamos usar aí o contexto aí de um café, né, num sabadão, no dia do aniversário da associação. Então, mais importante do que o nosso bate-papo na área de segurança do trabalho é também comemorar aí. Então, serve também um evento de comemoração, né? Caio, eu agradeço a oportunidade, Edson também, quem tiver à disposição para perguntas, estou aberto aqui, tá? E obrigado ao Márcio aí também pelo nosso bate-papo no sabadão aí. Deixa eu fazer um agradecimento e parabenizar os dois. Vocês trouxeram a NR18 e ela é extremamente importante porque ela traz uma interação, né, com todos os ambientes. O contexto das normas regulamentadoras, desde 2018 para cá, foi justamente o que você colocou, Jefferson, a desburocratização, né? Porque eu acompanho algumas na área elétrica, então a NR10 é o meu carro-chefe, e muita coisa que estava em todas as normas, ou em boa parte, né? Então estava na 18, estava na 10, estava na 12, estava na 35, estava na 33, e era a mesma coisa. Então o que o governo fez, né? Pegou tudo isso que estava repetido e vamos levar para o PGR, né, o Plano de Gerenciamento de Risco, que foi para a NR1, né, que é a guarda-chuva. Então, por isso que quando você mostra lá a redução de não sei quantas páginas para não sei quantas páginas, não sei quantos capítulos, é que parte disso já estava incorporado em todas. Então, o pessoal juntou, já que... Né, então, entra, por exemplo, treinamento, capacitação, entra a parte de
responsabilidade, solidariedade entre contratante e contratado, tudo isso já estava na maioria das normas, e o pessoal pegou, já que está em todas, vamos botar numa só, que vale para todo mundo. Então, mas é muito legal o que você trouxe, que vocês dois trouxeram aí, e essa história, né, como mudou. Eu estava vendo minha parte ali, né, o Márcio mostrou lá que antigamente você podia ter uma chave faca para poder controlar, né? Isso já não pode mais, hoje você tem proteção, né? Podia ter lá um isolamento ali, hoje você tem que ter um isolamento rígido, né? Então, para contra-queda. E uma coisa que me chamou a atenção, Márcio, é que o cinto paraquedista ele já é obrigatório desde as versões antigas, né? Então é legal isso. Então, parabéns aí para vocês dois. Fala. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Igor. Queria agradecer aí mais uma vez ao Márcio, ao Jefferson pela apresentação, nessa data tão especial como o Jefferson colocou, né, que é o aniversário da nossa entidade, nossa jovem senhora de 38 anos. Então, agradecer aos dois aí mais uma vez pelo belíssimo trabalho que fizeram aqui, né. Lembrar que esse evento ocorre porque a gente tem o apoio do CREA nisso, para incentivar a valorização profissional e o desenvolvimento das profissões no que tange a engenharia, né? E pedir aí para que sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam aqui no canal, sigam nas redes sociais para acompanhar os demais eventos que iremos realizar por aqui. Certamente. Ok, então acho que encerramos por aqui. Sim. Então, a gente encerra por aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Legal. Obrigado, Até pessoal. mais. Bom sábado. Até mais. Igualmente. Tchau.